A nossa aqui a gente vai falar sobre alguns desafios e pontos fortes das cultivares, lançamento de algumas, e principalmente das que estão aí já comercial, e fazer uma discussão aí de como que estão as coisas lá no Mato Grosso e o que que a gente precisa se preocupar aqui, junto com o Márcio, né, que o Márcio é o coordenador de projetos de difusão do IMA, né? A gente convidou ele como especialista, e também o Edson Vedrúsculo, que é do grupo Elisa, e também é CEO do grupo Velho Tapa. Tá? Então a gente vai tratar desses principais aspectos e ver características genéticas, ver o que, que a gente pode fazer para produzir mais, com qualidade, né? Sem esquecer as outras formas de manejo aí, que são as doenças, as pragas, né? Até mesmo planta daninha, que a gente vê que está tendo dificuldade aí no controle com os produtores. Ô Márcio, a gente falando de tudo isso daí que se envolve, né, com você como tecnista, é um desafio, né? E aí a gente está numa condição tropical, como é o Brasil, que a gente vê diversificação de clima, de altitude, né? E mesmo dentro das mesorregiões, essas grandes regiões, a gente ainda tem as condições microclimáticas que acontecem dentro de cada estado, né? Aqui no Goiás, por exemplo, nós temos 3 exemplos, né? Que é a produção do norte, que é quente, úmido, baixo. A gente tem aqui uma temperatura, aqui a gente já tem um clima mais ameno, né? Com temperaturas mais baixas em alguns períodos. Já a Lusiânia é mais frio do que aqui nessa época, então tem outra preocupação para ser feita. E aí eu queria ver com você, com o Márcio e com o Rosa, o que eles têm a falar sobre espaçamento, população de planta, para a gente ter um bom manejo e conseguir atingir o objetivo, que é a alta produtividade aliada à qualidade de fibra que é exigida. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, um grupo tão seleto, obrigado pelo convite. Compartilhar um pouquinho das informações que nós temos do Mato Grosso e tentar passar alguma coisa para vocês que sirva de uma luz amarela aí, né? Estou vendo meu amigo André, do Chulate, né? Andrezão, esse daí conhece de algodão, viu? Esse aprendo muito com ele. Mas, pessoal, falar de algodão são 50 lições, uma por ano. Aí veio o Jonas Guerra e falou que é 150 lições. Então, em vida, nós não vamos saber tudo. Nós vamos estar sempre aprendendo. Essa questão de ambientes produtivos muda de uma região para outra. Nós temos lá Campo Verde e Primavera do Leste. Campo Verde, 85% do algodão é plantado em segunda safra e o restante em safra. Já a Primavera já muda isso, né? Em torno de 70%, 75% é plantado safra e o restante em segunda safra. São ambientes produtivos diferentes, né? E você vai ver questão de chuvas, frio, altitude, enfim. Você vai para o Vale do Araguaia, é completamente diferente, é o ambiente talvez mais difícil do Mato Grosso da gente dominar, trabalhar. Sapezal planta-se até 5 de fevereiro, 10 de fevereiro, né? Vamos tirar o histórico ruim que teve um ano aí, mas no histórico dá para se fazer isso, né? E aí nós temos que buscar o quê? Cultivares adaptadas para cada ambiente produtivo. E para isso nós temos que ver espaçamento, população, manejo, fertilidade do solo. Então nós temos que entender como que se adapta essa variedade, respeitando os ambientes produtivos, as épocas de plantio, enfim, mas que elas são diferentes, né? Exemplos do Mato Grosso e creio que aqui em Goiás também, né, Edson? Acho que tem tido essa diversidade de condição, né? Bom dia, pessoal. Satisfação enorme estar batendo papo com vocês. Obrigado, Antônio, pelo convite, principalmente para a gente estar dividindo esse espaço aí junto com o Márcio. É uma referência para nós que gostamos do algodão, da cultura brasileira, no Mato Grosso, sediado lá e fazendo um grande trabalho junto com o IMA. O manejo, a qualidade do algodão, a produtividade, a qualidade do algodão, acho que está, em termos de genética, a gente está bem servido. Algumas coisas que a gente vai discorrer um pouquinho mais durante o bate-papo aqui, mas o manejo e entender melhor o zoneamento dele é muito importante. Se nós pegar essa do Mato Grosso, que começa em meados de dezembro e vai até
meados de fevereiro, coloca 60 dias aí. Se a gente colocar a nossa, acho que dá para colocar a do Goiás, faz favor, Antônio, a gente vai ver que a gente começa em meados de novembro e nós vamos até final de março, quem sabe início de abril. Olha a janela que a gente tem, o tempo que a gente tem de algodão colocado aí. E aí muda muito. Por quê? Porque nós temos algodão safra plantado nas regiões mais altas. A região aqui que a gente está, a região do PADEF, principalmente, o pessoal da SLC que está lá mais forte, o Moresco, onde que tem que ser safra, basicamente. Tem uma exposição maior para mofo, tem uma condição mais propícia para mofo branco. Então tem que repensar em que cultivar está colocando, qual é o espaçamento, qual é a densidade populacional que nós estamos fazendo. Por uma situação que nem onde que eu estou lá em Britânia, no Vale do Araguaia Goiano, lugar baixo, quente, 260 metros de altitude, um solo mais arenoso, todo ele em sistema irrigado, de pivô central. Também a gente já começa a olhar o que seria a população certa, qual seria o espaçamento que a gente teria que colocar e por que a gente está plantando numa situação totalmente diferente do resto do Brasil. Até eu não tenho conhecimento de alguém que plante algodão nessa época aqui em outra parte do Brasil, mas não sei se tem, em março. Então, tudo isso, todo esse conjunto tem que ser muito bem levado para a gente definir qual a cultivar que nós estamos fazendo. Se nós já estamos plantando mais tarde, nós temos que pensar no material de ciclo super precoce, no algodão o mais precoce possível, para nós formar ele muito rápido. Quem está trabalhando com algodão safra, de repente tem que pensar num ciclo um pouco mais tardio, né? A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Você me empresta 20 segundos? Toda vez. Você vê aqui, ó, você vai para a região de Sapezal, viu? Para ficar sentado é complicado. Você planta até fevereiro, né? Aí você vai numa região que nem Primavera do Leste até 20 de janeiro. Então isso aqui tem que ser respeitado. Teve um ano que cortou a chuva, vai para o outro grau. Tá aqui, né, que as chuvas do Mato Grosso, chovendo bem em abril, maio, esse ano choveu até em junho. Junho deu 80 milímetros de chuva, né? A sorte porque Sapezal atrasou o plantio, estendeu a soja e tal, mas deu 80 milímetros em junho. Então, quer dizer, foram favorecidos, né? Mas assim, nós temos que trabalhar com esse histórico. Num ano anterior, a chuva cortou em março, né? E você imagina um algodão plantado final de janeiro e fevereiro. Aí nós tivemos produtores que colhiam 340 arroba, colhendo 180, né? Mas lógico que não é um ano atípico. Então nós temos que pensar em cultivares, respeitar a janela de plantio, trabalhar com um certo seguro para que não possamos correr risco, né? A cultura do algodão não dá para correr risco. O espaçamento que a gente usa aí para, no nosso caso, Edson, que a gente tem 3 condições aí praticamente de abertura de plantio, é o mesmo que é utilizado para cultivares precoces, tardias, época de plantio que você vai vir semeando, como é que é isso? Não, eu acredito que todo safra nós devemos trabalhar com um espaçamento maior. Hoje a gente trabalha com 90 e de repente tem que se pensar no metro. A gente está fazendo um trabalho ali na região de Britânia, mesmo sendo segunda safra, nós fizemos 76, fizemos 90 e fizemos 101, em função da cotton, né, no espaço que ela tem para colheita. E está nos chamando bastante atenção. Isso que nós estamos numa região baixa, uma região de alta temperatura. Teoricamente, nós não temos problema com mofo, que é um problema maior dessas áreas de altitude. Então, tem que repensar um pouco nisso. Ciclo mais precoce. Pode ser que a gente consiga adensar um pouco mais. Se trabalhar aqui, nós conseguir, em algum momento, fazer um algodão segunda safra sequeiro, eu acredito que daí, nesse redirecionamento de planta, rearranjo de plantas, a gente pode pensar em 76. Nós vamos entrar num outro problema, que quando você fala em segunda safra, e aí é uma sequência, depois o Márcio vai trazer uma experiência do Mato Grosso, que é outras doenças que não é mais mofo branco e mancha-alvo, e aí nós conseguir ter uma qualidade de aplicação e o espaçamento vai nos ajudar nisso. Concorda com isso, Márcio? Espaçamento, população, isso aí nós vamos discutir bastante tempo, né? Mas eu creio que você tem que olhar também pela arquitetura das cultivares que você está plantando.
que tem materiais que comportam realmente fazer o espaçamento 76. E já outros materiais não, daí já é precisa abrir, precisa engalhar. E número de plantas, a mesma coisa, né? Porque quando você trabalha com maior número de planta, você tem uma dependência maior da condição de clima, né? Por quê? Porque você vai perder o bacheiro, vai ter um índice de aborto maior e depois investir em ponteiro. Investir em ponteiro requer algumas coisas, que seria a condição de chuva ou frio, né, André? E a questão do bicudo também, que pega muito nesse sentido, né? Nós tivemos essa situação no Mato Grosso, no ano anterior. Esse ano é recorde de produção no Mato Grosso, tá? É recorde de produção, 63, Sapezal, talvez uma outra área que iniciou o plantio, safra, que foi um pouquinho mais de problema. Mas no ano que nós tivemos problema foi encharcamento do solo, né? Que matou as raízes, e daí errar o regulador de crescimento, né? O cara começou a desenvolver, deu uma paulada de regulador e o algodão cresceu para baixo. Depois seca em março, cortou, e geada no Mato Grosso. Que imagina, geada no Mato Grosso. Esses dias eu vim de Campinas, 18 graus no Campinas. Cheguei em Cuiabá, 10 graus. Eu falei, meu Deus, o mundo está mudando, né? E aí, né, essa condição dando qualidade de fibra afetada, né, por causa disso, produtividade, né? Mato Grosso fechou 226 arrobas em média, e tinha fechado 290 no ano anterior. Então, pessoal, essas condições podem ocorrer. E as variedades, por isso que a gente quer materiais mais precoces, porque quem plantou até 20 de janeiro, 15 de janeiro, colheu muito bem. Variedade precoce, com bom enraizamento, cultivares que entreguem mais rápido para nós, né, para não dependermos tanto de fatores ambientais. Essa falta de enraizamento é aquela diz tudo. Algodão não é para área nova de primeiro ano, algodão tem que ter base, tem que ter uma estrutura, um alicerce muito bem feito. Esse é o ponto principal, eu acredito, nessa parte do algodão, né? Esse tema aí, vocês vão se aprofundar um pouquinho mais na estação 2, que vai tratar sobre boas práticas de manejo de solo, visando a sustentabilidade. Eu só queria, os 20 segundos dele agora passar para mim, hein? Sempre ele pega 20 segundos na frente, agora é minha vez. O dia que eu saí, eu tive a passagem para a SLC há um tempo, muitos anos atrás, e eu trago um negócio do Pavinato, que ele falou assim, Edson, tem a tua informação. A informação que a gente traz, que eu trago, que o Márcio traz, ela sempre é um norte, é sempre uma linha. Por quê? Pelas experiências, o que o Mato Grosso viveu, a gente aprendeu muito com a Bahia, o que viveu, começou Ferrugem, Licoverpa, etc, né? Mas posso falar algo para vocês? Tem a informação de vocês. Na lavoura de vocês, teste um pedacinho lá de população, de época de plantio, para essas cultivar. Porque nem sempre o mesmo cultivar, dentro da fazenda, ela se comporta de forma igual em talhões diferentes nossos. A condição do solo mesmo vai determinar aí qual que é o material e qual a forma de manejo que a gente tem que fazer, né? E os desafios não param por aí, né? Aí vem aí os problemas com doenças, né? Como é que foi lá no Mato Grosso esse ano? Sempre vem alguma coisa assim diferente ao ano, né? E isso aí foi uma doença que ocorreu no Mato Grosso, talvez vocês ouviram falar. Na análise do IMA, feita em laboratório, biologia molecular, tudo certinho, deu corinéspera, tá? Então a mancha-alvo, tem outras também, tem a alternária, tem várias doenças aí que ocorreram, mas o que dominou é a mancha-alvo. Agora, por quê? Uma doença muito difícil, porque isso aqui está na soja e está no algodão. E está no Mato Grosso há bastante tempo. Tá? Então é muito difícil uma doença nova chegar e dominar todo o estado em todos os lugares. Então isso aí ocorreu simultaneamente em todos os lugares do Mato Grosso. A gente observou que a questão de alguns fungicidas nós temos que reavaliarmos, colocar produtos mais robustos, diminuir intervalo, protetores e regulador de crescimento. Pegou muito em algodão, foi plantado primeiro, que cresceu e não atingiu o alvo, aí a doença subiu. E eu não sou de condenar material, porque às vezes fala, tal material, isso, aquilo, não. Eu acho que nós temos que avaliar, a pesquisa está aí para isso, né? Para nós avaliarmos e vermos assim, aonde é que nós erramos. É muito fácil falar que é uma cultivar ou outra, né? E depois vem a ramulária, né, Edson? Que também é um problema muito sério para nós. É o número 1, não, a pior principal doença nossa, né? O Márcio nos trouxe a informação, que está no outro slide aí da ramulária, sobre entender qual é o isolado, né? Que tem. O Mato Grosso está muito mais forte.
E tanto para a ramulária, acho que para as outras doenças, a resistência genética da cultivar vai fazer a diferença. No soja nós tivemos um benefício, quando nós entendemos da ferrugem, que a época de plantio pelo ciclo da cultivar nos ajudou muito mais do que alguns fungicidas, né? A gente conseguiu ter uma saída daquela pressão maior. Os materiais mais tardios sofreram mais, os precoces a gente conseguiu ter o melhor fungicida nisso aí. No algodão a gente não tem essa condição de época de plantio que defina isso. Então a ramulária vem sempre, não vai ter problema. E nós, diferente um pouco do Mato Grosso, nós temos um benefício que a gente tem que cuidar. Acho que é isso que o Márcio colocou da robustez do pacote tecnológico de fungicida tem que ser bem avaliado. Porque como nós plantamos 80% safra, nós não temos naquela pressão soja e algodão direto já para uma mancha-alvo, por exemplo, que é o alerta que ele está nos trazendo, a luz amarela. Agora, de uma safra para outra, o que a gente está fazendo? Como é que está sendo esse rodízio de princípio ativo e de pacote tecnológico? E só para não confie apenas na resistência genética, né? Ela é uma ferramenta, tanto para nematóide, por exemplo, tem um nematóide galha que não tem nenhum material resistente, está ocorrendo, encontramos na Bahia e aqui em Minas Gerais, tá? Eu não lembro, é um nematóide da goiabeira, eu não lembro o nome agora, mas enfim, nenhum material hoje é resistente a ele. Então, quer dizer, o manejo tem que ser feito, manejo de sistema, rotação de cultura, rotacionar defensivos, enfim. Não é uma coisa assim, só depender da genética ou da resistência. Inclusive das tem cultivares. que proteger, né, a genética, né? São métodos que vai fazer com que essa tecnologia dure mais tempo no mercado, né, Márcio? E os nematóides lá? Vão bem, obrigado. Então, nematóide. Você vê que está até em cor vermelha, viu, André? Você sabe, né? Vermelho é isso aí. Mas então, não é uma coisa boa para nós. Por quê? Sistema frágil de produção. Serra da Petrovina, Andrezão ia direto lá, né? Todo mundo lá da Chilá. A gente via a produtividade lá. Mas insistimos tanto com o algodão lá no sistema mono e depois sistema de sucessão, soja e algodão, que algumas regiões, rotilencos lá, fazendas que produzia, tem perfil de solo, tem tudo, colhendo 170 arrobas por hectare, né? Vocês não veem isso em dia de campo, porque ninguém mostra lá, né? Mas, na verdade, tem áreas que ficaram na UTI, né? Por quê? Porque nós permanecemos plantando algodão. Sapezal é referência. Está fazendo rotação de cultura? Não. Vai entrar uma cultivar, tal, com resistência, mas sem pensarmos no manejo de sistema, isso aí também vai ser quebrado no futuro, né, Edson? Esse termo da UTI é importante, né? Nós temos que cuidar. Nós até podemos deixar nosso talhão chegar no hospital, mas quando for para UTI é só as ferramentas que cuidam, né? A gente já não tem mais ação sobre ela. Nós aqui, pelo menos na região que eu estou, e aí se tem alguém que está numa região daqui ou região mais do PADEF pode falar melhor, mas a gente não tem, graças a Deus, problemas com galha e nem problemas com rotilencos. Então, nessa parte aí, a gente também tem um espaço melhor, ou temos um tempo maior para a gente aprender com o que aconteceu no Mato Grosso e nós fazer esse sistema rotacionado. O afalencoides, ele vem do sistema soja e algodão, que é a soja louca, e isso aí tem causado alguns problemas, principalmente para a região ali de Itapurá, Sapezal, Rondônia, ocorre muito. E a aplicação é em bateria, tá? A cada 12 dias tem que estar aplicando, são doses muito altas, e isso aí também é um esquema que não tem rotação, né? Soja, algodão, e o problema é a identificação da afalencoides, né? Com 20 dias aí o pessoal já entra aplicando, e principalmente nas áreas que teve histórico na soja, tá? Márcio, você trouxe essa tabela para eles decorarem, né? Se for falar de cada um deles aqui, não vai dar conta. Então, vocês podem entrar no sistema do IMA, né? E aí tá lá, tem um boletim, né? Do IMA, daí vocês vão poder. Mas é isso, enxergar os materiais e saber adaptar eles pelas resistências, pelas suas características nos ambientes produtivos, né? Saber o que você tem na área, né? Identificar o que você tem no talhão para poder fazer uma seleção. Quem planta algodão aqui? Levanta a mão. O teu isolado lá é o isolado 1, 2 ou 3, vamos lá. Não precisa responder não, porque o olho não diz. Nós precisamos fazer uma análise, sapezal, isolado 1 e 2, o 2 muito presente, né? E aí você pensa que está com material resistente aos dois isolados e não é, né?
E o desafio não para, né? Aí a gente sai dos problemas com nematóide doença e cai dentro dos problemas com pragas. Lagarta tem sido um problema, né? A gente vai tratar disso na estação 3, mas eu queria que vocês apontassem a direção dos principais problemas que vocês tiveram lá no Mato Grosso e o Edson aqui em Goiás. Eu vou só colocar que a gente vindo para cá, tem muito milho, né? Em Goiás planta muito milho. E aí a gente planta milho de safrinha e tem o soja, ou o algodão como safra principal. E qual é o cuidado de um plantio estruturado para proteger a tecnologia que a gente faz em milho? Também não precisa responder, né? Aí a gente expõe uma pressão maior no algodão já que está iniciando. Então nós, ali em Britânia, segundo ano de algodão na região, a gente já tem GLTP tendo que fazer 2, 3 aplicações para lagarta. Então, isso já não é nem mais uma luz amarela, né? Isso já é um terremoto para nós. Bahia, o próprio GLTP já aplicando para lagarta, 3, 4 aplicações, já acontecendo isso, né? Nosso entomologista esteve lá, no B2RF aí já com 10 aplicações, 8 aplicações. Então, quer dizer, quebrando essas resistências. Então, tem que se pensar em refúgio. Agora, manejo de pragas significa o quê? Monitoramento. Como é que está os monitoramentos? Um técnico para cada 500, 800, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, aí vai, entendeu? Não está tendo monitoramento. Agrônomo, técnico, Nutella, não serve para a cultura do algodão. Tem que sujar a barra da calça, tem que ralar o joelho, nós estamos precisando voltar ao monitoramento. Sou fã da inteligência artificial, da agricultura de precisão, tudo. Mas sem gente, ela é uma ferramenta, tá? Então nós estamos precisando de gente boa, disposta a andar no sol quente, né? Às vezes o cara fala, não, vou entrar depois das 9, porque daí a umidade já diminuiu, não mora e tal. E aí você trouxe uma tabelinha para falar sobre a preocupação que você tem aí com as tecnologias, né? Luz amarela, está acontecendo na Bahia. Licoverpa, você lembra? Aconteceu na Bahia, daqui a pouco estava acontecendo em todo Mato Grosso, em toda Goiás e tal. E nós sofremos muito com isso. Então, a luz amarela está acontecendo lá, vamos manejar diferente, vamos buscar monitoramento. Não estou dizendo que eles não têm, aconteceu lá, né, tal. Mas como é que está essa questão de refúgio? Nós estamos trabalhando certo, não estamos usando, plantando ele porque ele produz bem, eu tenho uma boa qualidade, né? Isso aqui é os custos, né? Mato Grosso ainda, nós estamos com uma resistência boa para controlar o lagarto. Pegando esse gancho aí do monitoramento, ele é fundamental pela seguinte questão. Quando a gente pegou, eu sempre faço um paralelo com soja, porque a área mais plantada, todo mundo planta soja, né? Depois que vem o milho, depois que vem plantar o algodão. Quando a gente saiu do convencional e entrou no RR, já se perdeu a qualidade do nosso monitor de invasora, porque tinha que pegar o time certinho de aplicar, etc. Quando a gente foi para o Intacta, você perdeu a qualidade do nosso técnico de controle, de fazer um monitoramento bem adequado para pragas, né? O Márcio falou que as lagartas já estão começando no quarto Inster, assim, a lagarta já chega meio voando, já é uma transformação aí de lagarta com lepidóptero, com adoto ainda já está, é um híbrido já, né, Márcio? E quando a gente veio para o algodão, a tecnologia ela pode distrair nós, porque não, eu tenho uma tecnologia e eu não tenho a qualidade de um bom monitoramento. E quando a gente perde, a gente não sabe mais como fazer. E aí fica tarde. E é caro. É muito caro. Então, invistam no nosso time de monitores. Invistam nesse processo. Algumas vezes, por custo, o nosso chefe pede que tem que ter um para 2.000, um para 1.500. Não dá conta. Um monitoramento bem feito, o cara tem que chegar no meio-dia com... Tem que ter 2 botinas nessa época, né? Uma para de manhã, outra para de tarde. Uma de manhã, outra de tarde. Senão dá frieira nos pés também. E aí a gente tem os problemas de Goiás ainda, que é o bicudo, né, que está no país inteiro, a preocupação com o controle também do ácaro e dos apídeos. Mas aí na estação 3 eles vão abordar bem distintamente com vocês. E aí a gente vem para outro problema, né, aqui é a dificuldade de manejar plantas daninhas. O que é que a gente tem de tecnologia dentro do algodão para auxiliar os produtores a fazer a melhor forma possível? Monitoramento também, né? Não se constrói algodão sem gente boa, dizia o Dr. Walter Jorge dos Santos, né? Mas chegou para nós, né, em 2022,
tudo resistente a glifosato. Ah, não controla capim-pé de galinha, porque tudo é resistente a glifosato. No que nós recebemos, tinha 90% Alox, 40% Atletodin e 35% glifosato. Mas o que é, no pé de galinha, o que estava acontecendo? Manejo desse sistema. Não estava tendo controle na soja, aí chegava aquela toceira para o algodão resolver, não tem jeito. Então, adotar produtos, pensando em nós, que é soja e algodão, já com produtos que vão controlando, dessecação sequencial, produtos que controlem pré-emergentes, né, o uso do pré-emergente, né, você vê a Argentina hoje, com um problema de amarantos, a adoção de pré-emergente é 100%, senão não colhe, Estados Unidos e tal, e o Brasil está acontecendo isso também, está ficando cada vez mais difícil, manejarmos na soja para depois irmos no algodão. E no algodão também, a volta do pré-emergente, a volta do jato dirigido, viu, André? Vamos lá desenferrujar eles lá, vai ser necessário isso, né? Para que a gente possa ter um controle adequado aí. O pessoal às vezes nem conhece mais estágio de planta daninha, né? Acha que... Eu digo que a gente vai, o Márcio comentou antes, nós vamos voltar a ver capina em algodão, capina manual, por mais avançado que nós temos na tecnologia. De novo, eu digo que a tecnologia em algum momento ela nos traz, nós vamos levar ela, olhar dela de uma forma mais séria. Pé de galinha é uma realidade para nós, na região ali de Britânia. Não sei como é que está muito por aqui, mas pelo que eu converso com o Vanderlei, é a realidade geral. Tá bom não. Então, é forte. O que a gente tem de ferramenta, não são muitas ferramentas também. Eu vou dar o exemplo que eu tenho dado. Nós pegamos um pivô lá na Elisa Agro e como nós temos esse intervalo de semeadura entre o soja e o algodão, a gente fez a metade com braquiária e a metade com milheto. E o outro pivô a gente não fez cobertura. Saiu do soja e já entrou para plantar o algodão depois. Nós tivemos uma diferença de 5 litros de glufosinato de uso, onde a gente não fez a planta de cobertura. Então, um sistema rotacionado, olhar como sistema, que nem o Márcio fala, nos ajuda muito também no controle de invasores. Ô Márcio, essa tabelinha aí, uma breve explicação. É saber encaixar isso dentro das suas áreas, né? Onde você tem determinado levantamento de plantas daninhas e encaixar. Tem um lançamento agora, né, com isoxaflutole, que a Basso vai até comentar aqui na frente, mas é um produto que vai nos ajudar muito nesse controle de capim-pé de galinha, né? Então, manejarmos nesse sentido, né? Usarmos as ferramentas corretas, nos talhões corretos, fazer uso, por exemplo, de pré-emergente, cuidado com o pré-emergente, porque às vezes usou na soja, vai usar no algodão. O milho é muito interessante porque a Trazina é um excelente produto, aí nós estamos usando doses muito baixas. Será que não podemos trabalhar com doses maiores no milho, enfim, na soja e milho? Enfim, então o algodão, talvez essa volta aí do já dirigido, talvez uma capinazinha, quem tem Amaranthus palmeri, que é um resistente a isso, nós temos em algumas regiões, tem que tirar o Amaranthus e queimar ele, tá? O produtor tem que fazer isso. Isso aí veio através das coletadeiras importadas dos Estados Unidos, usadas, enfim, espalhou em algumas regiões, né? E para a gente fechar o último tema, né? A gente viu todos os problemas, mas a gente sabe que o produtor precisa ter produtividade e hoje o mercado exige que essas plumas tenham qualidade, né? Então, quais seriam os principais aspectos aí que o produtor deveria ter atenção? Comprimento, resistência e a questão da finura, né? Mas eu sempre digo o seguinte, o manejo também, ele te vai fazer a qualidade da pluma, né? Regulador de crescimento. Aí o cara tá para definir o carout, fala assim, vou deixar mais uns 2, 3 internode aqui e tal, aí depois não vira em chuva, cria problemas de maçã imatura, não faz o carout no momento correto. Saber fazer o regulador de crescimento também é uma coisa importante, né? É acompanhamento, é monitoramento, né? Você tem problemas de doenças que você não está controlando através do regulador. Tudo isso vai gerar o quê? A qualidade da pluma, tá? Época de plantio, o cara extrapola a época de plantio e quer ter qualidade. Outra coisa, algodoeira, né? Nós temos uma análise em quase todas as algodoeiras, tiramos as amostras lá na AMPA, no IMA. É um trabalho em parceria com a GOPA, que te manda fazer todas as análises aqui. Algodoeiras de alta performance estragando a qualidade de fibra. Então, muitas vezes, coloca na culpa em quem? Cultivar. É a cultivar a culpada.
E esquecemos de algodoeira, de manejo, de contaminações que existe, né, no algodão, por falta de manejo, de monitoramento e de cuidado da lavoura. Planejamento também, né? Eu acredito muito que, geneticamente, as cultivares que tem no mercado hoje, elas não os atendem em qualidade de fibra, qualidade intrínseca da fibra. Pode ser comprimento, resistência, finura, etc. E qualidade de fibra você faz no campo. Tudo que o Márcio colocou, para mim, é fundamental. Num bom planejamento, numa boa execução daquilo que foi planejado e na condição da lavoura. Então, a algodoeira não melhora a fibra, ela só pode piorar, ela só estraga. Então, também é outro cuidado. De novo, vem a pressão do financeiro, sempre, né, da gestão financeira. Nós temos que beneficiar mais rápido, ficar menos tempo, botar esse algodão mais rápido no mercado, etc. E aí a gente dá uma pressão em carga nas algodoeiras, ou pega essas altos rendimentos e prejudica um pouco. Não, certinho. A gente tem aqui um quadro, nós temos aí tradicional o ensaio de competição de algodão aqui no IGA, né? Então tem sido conduzido desde a safra 2017-18. Lógico que de lá para cá mudou muito material, né? Muito material chegou novo aí com maior performance. Os que tinham aí, a gente fez um ranqueamento ali da média. Então essa coluna preta que vocês vão ver, vocês irão ver a média da cultivar ao longo dessas safras, né? Na primeira época. Então a gente vê que esses aqui são os principais, as principais cultivares cultivadas aqui no estado de Goiás atualmente, né? Então tem material precoce, tem material mais tardio. Esse material mais tardio realmente são aqueles de primeira safra. A gente consegue ter um rendimento de fibra maior e uma quantidade de pluma maior por hectare, né? Como é o caso do 44, é o caso do 44, do 978, do 985, o TMG 91, de 2 anos para cá que a gente tem experimentado também, tem ido bem, né? O Delta Fine 1949 e lá do IMA, lá da terra do Márcio, aí também o 5801, que tem se destacado conosco aqui. E esses materiais aí sempre, pelo menos em alguns pontos da qualidade de fibra, eles atendem o mercado ou são melhores, né? Claro que o ponto de atenção que os dois falaram que uma época de plantio, às vezes, o material tem um comportamento melhor de qualidade de fibra e produtividade na primeira época do que na segunda época, ou principalmente quando comparando a safrinha, que é já um plantio de janeiro, já foge de dezembro, tá? E aqui esse daqui é o de segunda época, a gente vê o mesmo comportamento. A gente sabe que à medida que vai passando o começo de dezembro e indo para o meio de dezembro, onde a gente faz o plantio da segunda época de semeadura, então aí a gente já vê perder um pouquinho, mas mesmo assim são as que mantêm o maior teto produtivo associado a essas